Final da tarde. A dona de casa, Gracinda, volta para casa quando a filha percebe algo estranho. Mãe, olha, lá no alto do morro. Que é aquilo, mãe? Não sei, um balão? Balão? Balão não é mesmo. Aquele menino que eu não No mesmo morro e no mesmo dia da visão, 2 mortes e um grande mistério. What I'm very intrigued with is the series of reports by people who were independently saw some lights over the hill at the time of the approximate time when the 2 men died. Um jovem chega ao alto do Morro do Vintém e encontra 2 corpos. Ele vai até a casa de um policial. Inexplicavelmente, o policial não dá ouvidos à denúncia. Eu acho que eles estão mortos. Ah, não me enche o saco, moleque. Esse primeiro policial, ele foi inclusive na época questionado se ele teria ido no local, passou a mão no dinheiro que eles tinham e ficou em silêncio. 3 meninos sobem o Morro do Vintém. Ela tá ali. Que é isso, bicho? Eles foram correr atrás de pipa, justamente no local onde a pipa caiu, era o local que os corpos estavam. A comunicação é feita no final da tarde. Comissário Scarnoni, 2º distrito. É da delegacia. Qual o problema, meu amigo? É que tem 2 homens mortos lá no alto do Morro do Vintém. E é melhor de pressa que estão dizendo que é um jogador de futebol. O repórter Mário Dias está de plantão no jornal. Até amanhã. Redação. Ô, comissário Nunes, o que manda? Era uma semana de muita chuva, a gente tentou chegar ao local e foi impossível, porque o local era de difícil acesso. Combinamos então que para o outro dia de manhã cedo subirmos o morro. Policiais, bombeiros e o repórter Mário Dias levam mais de 2 horas para chegar ao topo do Morro do Vintém. E a gente chegou até aqui. Onde está esse marco de ferro hoje? Era um marco de cimento para uma demarcação de lotes, se eu não me engano. E eles foram encontrados por aqui. O mau cheiro atrapalha o trabalho. E alguém aconselhou, me parece que um dos bombeiros, disse, olha, o jeito é nós colocarmos formol sobre os corpos. Isso pra mim, isso é parte do futebol, isso é coisa de viado. Imaginando que seriam, no caso de pessoas homossexuais, e isso ficou ainda por 2 dias na imprensa. É estranho. Além da necrose, eles não têm nenhum ferimento. Nenhum tipo de ferimento, de arma de fogo ou de arma branca. Não havia ferimento. Nunes, Ferreira, o que é isso? Para que servem essas máscaras? Isso é ferro, é chumbo? I don't know of any other case where victims were found with lead masks. Que a radiação, quando ela vai realmente atingir o ser humano, ela atinge diretamente, ou através da pele ou através dos olhos. Então, quando você protege os olhos, você está trabalhando com outro plano, que seria o plano, como ele chama, do terceiro olho, que seria o centro, né, de receber a luz de outra dimensão. E por aí foi uma moenda. Foi só aumentando a coisa, a ponto de vir gente se não me falha a memória, do Japão, da França, do não sei mais de onde, atraído pelo assunto máscara de chumbo
E até hoje ninguém teve uma solução. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje, você vai conhecer a história de Miguel e Manuel, 2 técnicos de televisão encontrados mortos em 1966, no alto de um morro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles saíram da cidade de Campos, interior do estado do Rio, dizendo que iriam para São Paulo. 38 anos depois, ainda não se sabe como e por que eles morreram. Experiência espiritual, contatos com seres extraterrestres ou um roubo perfeito? Não há uma resposta definitiva. Mas uma coisa se sabe: o descaso das autoridades envolvidas na investigação transformou as 2 mortes num mistério indecifrável. O mistério das máscaras de chumbo. Um falava sobre o disco voador, outro falava em suicídio, outro falava em assassinato. E acabou nessa confusão que está aí, que nós estamos hoje, não temos uma conclusão. It's still one of the most puzzling cases in the archives of UFO investigation. Os policiais buscam as pistas no local onde os corpos foram encontrados. Pelo menos o nome desse aqui a gente já sabe, ó. Miguel José Viana, 34 anos, nascido em Campos, estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Isso aqui tá estranho, né? Um sujeito chamado Miguel José Viana estaria fazendo com um lenço com as iniciais AMS. Vai ver alguém da família. Não, isso aqui tá estranho. Eu conversei com a minha cunhada e conversei com a esposa do Manuel e não existia esse lenço. Até porque não existia ninguém na família com essas iniciais. Os 2 vieram de Campos na quarta-feira, dia 17. Tudo bem, mas se os 2 vieram fazer aqui em cima, não faz sentido. Será que esses bilhetes aí não ajudam? Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Tá na cara que eles pretendiam voltar. Senão não teriam pego o Vale do Casco de Água Mineral. Agora a gente tem que saber o que eles queriam fazer com essas toalhas, né? Nunes, descobri o nome do outro, ó. Manuel Pereira da Cruz, 32 anos. Nascido em Campos, estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Sabe o que eu acho intrigante? Esses sujeitos estão mortos aqui há pelo menos uns 3 dias. Esse lugar é cheio de urubu, de ratos. Como é que não foram atacados? Vai ver, não aprovaram o cardápio. Pois é. O bicho tem instinto. Vai ver farejando alguma coisa estranha. Você tá querendo dizer veneno? Pode ser. Isso aqui é folha de pindoba, ó. Já tentaram cortar isso aqui alguma vez? Tudo pra chuchu. Duríssimo. Alguém encontrou um facão por aí? Não, nem canivete.
Os corpos de Miguel e Manuel chegam ao Instituto Médico Legal de Niterói. A investigação teria um prosseguimento normal se, por coincidência, naquele dia, 21 de agosto, não tivesse sido assassinado um detetive de nome Hilton Magalhães, que à época era o chefe do Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância. Os policiais exigem a liberação do corpo do detetive assassinado. Um funcionário, conhecido como Maneca, tenta atendê-los. O equivalente hoje a R$200 é encontrado escondido nas calças de Manuel e Miguel. O que a gente faz com eles, Maneca? Eles quem? Os 2 corpos que chegaram do Morro do Vintém. Deixa aí no canto que depois eu levo para a necrópsia. Eu lembro bem que tinha muita gente naquela ocasião no médico legal. E os dois cadáveres de Manuel e Miguel ficaram ali, para segundo plano. O repórter Mário Dias segue o caso passo a passo. O que esses sujeitos foram fazer no alto do morro? A polícia está investigando e acredita que foi pacto de morte. Mas eu tô achando tudo muito estranho. Enquanto o irmão de Miguel reconhecia os corpos em Niterói, em Campos, interior do estado do Rio, onde Miguel e Manuel moravam, os policiais investigavam os passos deles nas últimas 24 horas que antecederam a morte dos 2. Veja o que os policiais descobriram. Os policiais procuram o pai de Miguel. Na casa, já estão vários parentes e amigos. Dentre essas pessoas, tinha um rapaz que era até colega meu particular e que ao sair, na saída do delegado, ele chamou o delegado e disse que ele tinha lido o jornal, que ele sabia de tudo e tal, que o Elcio Gomes era um elemento ruim, que tinha vários defeitos e que não era honesto e que tinha causado a morte dos 2. Elcio Gomes era espírita e amigo de Miguel há muito tempo. A amizade ganhou mais força quando Miguel e Manuel aderiram ao espiritismo. Juntos com Elcio, Miguel e Manuel fazem trabalhos espirituais com explosivos. Ele estava muito empolgado e que ele ia poder ajudar muita gente a sair de alguns problemas que são chamados problemas espirituais, né? Aí eu falei com ele: Dedé, isso aí não é problemático. Não, isso é coisa normal, que no espiritismo é usado esse meio para afastar espíritos inferiores. Elcio Gomes, que trabalhava com Miguel e Manuel, passa a ser o primeiro suspeito das mortes. Ele chegou a ser preso e levado para Niterói. No final de 3 ou 4 dias soltaram o Elcio porque não encontraram elementos para acusar o Elcio de nada. Pouca coisa se sabe sobre experiências espirituais com explosivos. Minha família tinha muito conhecimento sobre isso. Será que o envolvimento dos 2 com o espiritismo poderia explicar a presença das toalhas, dos bilhetes e das máscaras de chumbo no Morro do Vintém? O que será que aconteceu naquele morro? O fato por si só, ele já se alimenta. Ele não é um fato comum. Ninguém é morto, é encontrado morto, por exemplo, 2 pessoas encontradas mortas com máscara de chumbo ao lado. Manuel diz à mulher que no dia seguinte vai com Miguel para São Paulo. Mas o que vocês vão fazer em São Paulo? Comprar umas peças, é muito mais barato. Anda, me ajuda a separar isso aqui. Quanto dinheiro, Manuel? Vocês vão gastar tudo isso com peças? Não, a gente também vai comprar um carro. E quanto é que tem aí? 2.300.000 cruzeiros. O dinheiro seria o equivalente, hoje, a R$3.000. Grande parte desse dinheiro sumiu. O que a polícia descobriu sobre isso? Nada, porque por ele só, ele não tinha dinheiro para comprar o carro. Então, essa importância, inclusive, pode ser não exata. E essas toalhas aqui, para que são? Ele não pergunta, arruma, anda. A viúva de um de vocês saiu daqui com o dinheiro e com a caixa de toalhas. Então,
Se foi vista no local a caixa, é verdade que a mulher estava falando de lá. Miguel e Manuel, em vez de saírem de Campos, onde moravam, para São Paulo, viajam até Niterói. Pouco antes da partida, Miguel encontra uma sobrinha. Oi. Tá indo pra onde, tio? Pra São Paulo. Vai fazer o que lá? Comprar um carro. Em São Paulo? Por que você não compra aqui? É mais barato. Eu preciso saber de uma coisa. Depois, quando eu voltar, eu te encontro se eu acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Horas depois, Miguel e Manuel estariam mortos. Agora, o que me causa estranheza até hoje, o que levou Miguel e Manuel a terem coragem de subir o Morro do Vintém, num local de mata fechada, certo? Para fazer esse tipo de experiência. 5 dias depois das mortes, os corpos de Miguel e Manuel foram liberados do Instituto Médico Legal. A liberação foi feita de forma irregular. O irmão de Miguel vai ao IML de Niterói com o sobrinho Vadir para liberar os corpos. Meu nome é Erval Viana, sou irmão do Miguel. Quem? Miguel Viana, que morreu junto com o amigo dele, o Manuel. Ah, os dois do Morro do Vintém. Isso. Isso aqui está muito movimentado, eu estou segurando tudo sozinho. Inclusive, já fiz o trabalho. O senhor é um médico legista? Não exatamente. Mas é que os corpos estavam muito prejudicados. E como tinha um papel com eles que falava em ingerir cápsulas, eu pensei que eles pudessem ter sido envenenados. A gente tinha que trabalhar rápido. E como o médico legista não estava, eu mesmo fiz o serviço. Mas como? E eu trouxe os corpos para campo, só com um detalhe. Eu não consegui o atestado de óbito. 2 dias depois, o repórter Mário Dias vai ao IML e fica perplexo. Então os corpos foram liberados no mesmo dia sem atestado de óbito? É isso mesmo. E as vísceras foram para exame? Jogaram no lixo. Como é que é? Foi o que você ouviu, jogaram no lixo. O mistério da morte de Miguel e Manuel se tornava praticamente impossível de ser decifrado. As vísceras, uma pista fundamental para o esclarecimento do caso, tinham sido jogadas no lixo. O que eu vi as vísceras colocadas numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres, mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com das vísceras? Local das coisas podres, jogado fora. O irmão de Manuel volta ao IML para pegar o atestado de óbito com o legista Astor Pereira de Melo. Só que na hora também dele me entregar o atestado, eu senti que ele ficou em dúvida o que colocar no causa-mortes. Dizia o seguinte: em face do estado de decomposição avançado, não foi possível testar causa-mortes. Quem era o médico que estaria de plantão? Doutor, se não me falha a memória, tem quase que certeza, doutor Astor Pereira de Melo. Dias depois, Erval descobre que os bilhetes encontrados no bolso de Miguel tinham saído da oficina do irmão. Porque eu encontrei dentro da oficina do Miguel um talonário de solicitação de serviço e nesse talonário estava meia folha do papel, rasgado em diagonal, o mesmo papel que estava com essa recomendação. Já que a letra no bilhete era de Miguel e as palavras não eram as usadas normalmente por ele, Erval deduziu que as instruções anotadas pelo seu irmão tinham sido ditadas por alguém. Ingerir cápsulas e colocar máscaras. A recomendação dava a ideia de alguém com mais capacidade intelectual do que ele. Ingerir cápsula é termo de médico. Como também posso te afirmar que as 2 máscaras de chumbo foram confeccionadas na casa do Manuel. Em setembro de 1966, um repórter foi à oficina de Miguel e encontrou o livro A Vida no Planeta Marte, com várias anotações. A partir daí,
e do depoimento dado pela família de Gracinda à polícia, que teria visto um OVNI sobrevoando o Morro do Vintém, a versão sobre discos voadores ganhou destaque na imprensa. Era muito mais interessante naquela ocasião para os jornais, no modo geral, e era muito mais factual o aparecimento de objetos voadores não identificados. 2 meses depois das mortes de Miguel e Manuel, saíram finalmente os laudos de necropsia e o suposto exame toxicológico das vísceras. Assim como nos atestados de óbito, os laudos também indicavam morte indeterminada. No laudo, um fato grave. O nome do legista Sebastião Failaz tinha sido raspado e substituído por outro. Como é que Se essa houve rasura? rasura porque alguém estava ali, o nome de alguém para assinar e não quis assinar. Se recusou. Por que o doutor Sebastião Failaz se recusou a assinar? Porque ele não admitia causa-morte indeterminada para 2 corpos. Entende? Como a gente não admite até hoje. Tá na cara. Só pode ser isso. O legista não ia assinar o laudo porque, na verdade, ele foi forjado. O exame das vísceras nunca foi feito. Por que foi aceito aquele laudo como causa indeterminada, como se tivesse sido feito um laudo, Efetivamente, quando na verdade você tinha conhecimento que não? muito boa pergunta, mas existe uma coisa chamada administração. Eu não tinha condição de lutar contra a administração, mesmo porque eu não tinha como provar em absoluto isso. O Linha Direta Justiça procurou o legista Astor de Mello e o colega de trabalho dele, Sebastião Failaz, para saber por que, mesmo sem o exame ter sido feito, existia um laudo com o resultado. Eles chegaram a marcar entrevistas, mas desistiram de falar. Os dois disseram que não tinham mais nada a declarar sobre o assunto. Insatisfeita com as conclusões da polícia, a justiça pede a exumação dos cadáveres. Começa uma nova investigação. Saulo. Agora é com a gente. Eu trabalhava na delegacia de homicídios. Tinha que afastar a possibilidade de marcianos na história, porque o detetive não ia no espaço procurar ninguém. Não tinha. Eu tinha que procurar no resto do chão. É o que eu tinha que fazer. 1 ano depois de enterrados, os corpos de Miguel e Manuel são exumados. O legista Sebastião Failaz tenta esclarecer o mistério. Como é que pode? Eles estão mumificados. Não dá pra acreditar. Toda hora acontece alguma coisa. É incrível. Incrível coisa nenhuma. Isso é excesso de formol. Exageraram na dose quando trouxeram os corpos pra cá. Isso é uma pena. Isso vai prejudicar os exames. O detetive Saulo continuou a procurar uma resposta para as mortes misteriosas. Ele decidiu refazer os passos de Miguel e Manuel a partir do momento em que eles chegaram a Niterói. Eles desembarcaram aqui, dia 17 de agosto, às 2 da tarde. Desceram do ônibus, seguiram até a cidade. Dez minutos depois, Miguel e Manuel entram numa loja de materiais eletrônicos. Faz tempo que vocês não ligam. Nunca mais encomendaram nada aqui pra loja? É que a gente tem tido pouco serviço. E o que vieram fazer aqui em Niterói? Na verdade, nós estamos indo para São Paulo para comprar material. Ah, ótimo negócio. Muito mais barato. É bom, tá quase na hora do almoço. Vamos almoçar junto? Eu acho que não vai dar. A gente já está um pouco atrasado e... Obrigado pelo convite, Arranha. Fica pra outra vez. Eles saíram e eu não tive mais contato com eles, né? Então eles estavam totalmente sozinhos. Eu não vi ninguém com eles, né? Por volta de 3 horas da tarde, Miguel e Manuel entram numa loja para comprar capas de chuva. Verde e cinza. Verde tá bom, verde tá bom. Querem com grude? Não precisa não. Quanto é que é, hein? 18 mil cruzeiros. 18 mil cruzeiros. A senhora fica com o troco, obrigado. Apesar da chuva, os dois saem sem vestir as capas. 4 horas da tarde. Miguel e Manuel estão próximos à subida do Morro do Vintém. Água mineral, por favor. Magnesiano. Vamos querer o vaso do casco? Sim, senhora, mais rápido, por favor.
ganharam a água mineral aqui na Rua Marquês de Paraná. Em seguida, ganharam esta rua e foram até o Morro do Vintém. Parece que a última vez que eles foram vistos foi por aqui. Por volta de umas 4h30 da tarde. Eles teriam descido de um jipe. Estava sendo dirigido por um sujeito loiro. Subiram um morro. Isso nunca foi investigado? Nunca. Aliás, como muitas outras coisas. Bom, o próximo passo é cronometrar todo esse trajeto que eles fizeram. Agora. Cronometrei o caminho a pé, de ônibus e de táxi. Em toda essa cronometragem, eu encontrei um espaço vazio. Logo, eles pararam em algum lugar. Pararam em algum lugar onde receberam as últimas instruções para participar da experiência. E aí, Marco, como é que é? Essa matéria sai ou não sai? Já tô fechado. Bom, segundo o detetive Saulo Soares, Miguel Emanuel deve ter parado num centro espírita em Niterói, que ficava exatamente no caminho do Morro do Vintém. Era uma sociedade de estudos e pesquisas espíritas. É o único lugar que eles podiam ter parado. Saulo desconfia que os dois teriam sido levados ao alto do Morro do Vintém para participar de uma experiência espírita, encomendada por alguém importante. Seria presidida ou comandada por alguém cujo prestígio, quase condição social e cuja profissão possivelmente desse a eles agora a certeza de que não estavam mais participando de uma brincadeira, que o negócio era para valer. Segundo Saulo, quando as investigações se aprofundaram, ele começou a ser pressionado por superiores, que ele prefere não revelar os nomes. E acabei, sinceramente, ficando sozinho na investigação. Eu vi que todo mundo ia saindo de um lado e do outro, senti que havia pressão. Mário, assim não dá. Vou desistir da matéria. Vou mandar rodar. Calma, chefe, eu tô fechando. Isso dá a primeira página. Agora a energia é morta. Vou fechar. No dia 12 de maio de 1969, pouco depois do procurador Edmo Lutherbach ter sido deslocado para outra jurisdição, Saulo foi surpreendido com o arquivamento do inquérito. O outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito. Eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial. 14 anos depois das mortes de Miguel e Manuel, o cientista e ufólogo francês Jacques Vallée, que já trabalhou para a NASA e é um dos maiores especialistas em objetos voadores não identificados, esteve no Brasil para estudar o caso das máscaras de chumbo. O resultado está num dos capítulos deste livro, Confrontos. O Linha Direta Justiça foi a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, onde Vallée mora atualmente. Segundo Vallée, o diretor Steven Spielberg inspirou-se nele ao criar o personagem interpretado por François Truffaut no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Let's go. And I had the opportunity to go to Rio in 1980, and by then the case was already fairly old, but the Rio police was already reopening the investigation, and I had a chance to go up that hill. Vous êtes sûr que les corps ont été trouvés à cet endroit-là? Certeza absoluta. Intéressant. Comment se fait-il que la végétation n'est plus poussée? What we saw was, of course, the vegetation had changed somewhat, but the spot where the bodies had been found was still bare. I mean, there was no grass there. It was, very clear that something very, very unusual had happened there. Lamentavelmente, ninguém tirou nenhum tipo de amostras do solo para levar para um laboratório e constatar o que estava a mais no solo que permitiu a vegetação não crescer mais durante tantos anos. Pode ser uma radiação que é de um outro sistema que ocorreu nesse local e que os aparelhos
infelizmente, da época de 1960, não puderam realmente detetar. Apesar de Gracinda dizer que viu um OVNI no mesmo momento em que Manuel e Miguel estavam no morro, ela e os filhos não quiseram dar entrevista ao Linha Direta. Porém, confirmam. Viram um estranho objeto luminoso sobre o morro do Vintém. Mas afinal, como e por que morreram Miguel e Manuel? Será que eles foram vítimas de uma experiência espiritual mal-sucedida ou de um golpe bem tramado? A maior parte do equivalente hoje a R$3 mil que estava com eles nunca foi encontrado. A polícia achou apenas o que seriam hoje aproximadamente R$200. O dinheiro estava escondido dentro das calças das vítimas. Teriam eles saído de Campos para tentar contato com seres de outros planetas no alto de um morro em Niterói? Ouçam as opiniões dos que até hoje procuram uma resposta para esse mistério. Que os dois rapazes, eles se dirigiram principalmente e diretamente a Niterói no sentido de fazer um experimento. Experimento esse que provavelmente seria entrar em contato com extraterrenos. Até hoje eu acho que Miguel e Manuel foram assassinados. Era preciso que eles confiassem muito nas pessoas ou na pessoa que iam levá-los até lá. Mesmo porque eles não conheciam nada de Niterói. Como é que esses homens vão chegar à rodoviária e vão lá naquele morro lá fazer uma experiência? É um acidente de percurso. Quer dizer, nem a nave sabia que eles estavam ali, né, para provocar aquilo, e ninguém poderia pensar que seres da Terra fossem colocar máscaras de chumbo no rosto, né, para se proteger de alguma espécie de radiação. Evidently, they were part of a group that was doing experiments of some sort. Experiment with electronics and also experimenting with explosives. Whether that was related to their belief in extraterrestrials, I don't think anybody knows the answer. Em 1981, o detetive Saulo tem a sensação de estar levitando no quarto de um hospital próximo ao Morro do Vintém. Ele se internou para operar o estômago e sofreu um princípio de choque anafilático. Na alucinação de Saulo, ele caminha até a janela e vê no céu um objeto que ele e os enfermeiros não identificam. Eu vi que os dois funcionários discutiam na janela, pertinho da minha cama. Um dizia assim, é balão, outro mas balão assim, outro não é balão. Pô, será que é balão ou não é balão? Aí um disse assim para o outro, olha, fica quieto, não fala com ninguém não. Se a gente contar isso a alguém, vão dizer que nós somos mentirosos. Houve interesse em badalar os ufólogos, o disco voador, mas a realidade, isso aí é uma revolta minha. Porque toda vez que eu ouço falar em assunto máscara de chumbo, mexe comigo. Mexe comigo. Toda vez que eu ouço falar assunto máscara de chumbo, mexe comigo. E no meu fraco modo de entender, não existiu nada por aí de disco voador. São muitas as perguntas e poucas as respostas. Miguel e Manuel saíram de Campos dizendo que iriam a São Paulo. Eles subiram o morro sozinhos ou com alguém. Quem teria ido com os dois? Por que eles foram até lá? Por que usavam máscaras de chumbo? De que estariam se protegendo? Onde foi parar o dinheiro das vítimas? Para tentar responder algumas dessas questões, o Linha Direta Justiça pede o desarquivamento do inquérito ao Tribunal de Justiça do Rio. Mas no lugar do documento, um espaço vazio. É estranho, melhor dizendo, que um processo de tamanha repercussão desapareça. Não é um processo, um homicídio simples, aí, um furto, uma apropriação indébita. Não, é um processo sério. É um caso que duas vítimas
cujos laudos não apresentaram resultado. Para a justiça, ele se tratou apenas de mais um caso policial, bem ou mal apurado. Ele teve importância apenas para a imprensa, mas para o aparelho judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele foi apenas mais um caso, como milhares e milhares de outros casos de assassinato de pessoas e tal, que ele prescreve e tem que ser destruído mesmo. A cicatriz, ela vai sumindo com o tempo, né? Quer dizer, vai apagando. Quem olha um rosto deformado por um acontecimento muito antigo já nem percebe, mas aqui dentro fica. Como seu pai morreu? Por que morreu? Crime da máscara de chumbo? Não sei explicar. Aí tinha, às vezes, tem sala de aula mesmo, o professor virava e falava assim, não, deixa o rapaz de lado, deixa o Arnaldinho quieto. Era uma coisa que incomodava, né? Para você, a morte do seu pai está encerrada, o assunto está encerrado? Deixar a almazinha dele quietinha. Já mexeram depois de morto, então deixa mais quieto, deixa quieta melhor. Se alguém descobrir a verdade, um dia a gente pode ficar sabendo. – 38 anos depois, o caso das máscaras de chumbo continua um mistério absoluto e indecifrável.